Atos no capítulo 1, versículo 9, diz assim, todos acharam? Quem achou diz amém? Quem não encontrou fala assim, terça-feira eu preciso vir para o culto de ensino. Não? Amém. Atos no capítulo 1, versículo 9 diz assim, essas foram as suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram, Galileus, por que estão parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês viram ser levado para o céu, voltará, tão certa e misteriosamente quanto partiu. Glória a Deus por isso. O mesmo Jesus que subiu é aquele que desce para voltar para buscar a sua igreja. Amém? E eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja hoje. Na sexta-feira, da sexta para o sábado, eu fui dormir e durante a noite eu sonhei com o arrebatamento. Meu sonho foi um pouco, assim, foi bem abstrato. Que eu entrei no mercado lá da nossa vila lá e vi corpos de muita gente assim jogada no chão. Eu olhei aquilo e falei, o que aconteceu? E aí me veio o entendimento naquele momento, é o arrebatamento. Eu falei, eita, fiquei. Como que eu estou vendo, estou aqui ainda, quero estar junto com esse povo. E depois eu saí dali do mercado, dobrei a primeira esquerda, cheguei descendo ali por um dos caminhos de volta para minha casa e eu vi um monte de penas grandes. Era desse tamanho assim, mais ou menos, e eram laranjas. E eu vi um tigre perto da pena, que pelo jeito foi ele quem comeu o bicho que era o dono daquela pena. E sabe o que significa o tigre e a pena? Eu também não. Por isso que eu falei que é abstrato. Talvez tenha algum sentido mais para frente. Mas a parte que me toca é do arrebatamento. Porque quando eu tive o sonho, não foi normal. A gente sonha toda noite e eu sonho, pensa nos sonhos que os meus são bem, sabe que imaginação produtiva que o pessoal que fabrica os meus sonhos tem, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Mas aquele sonho, toda vez que eu tenho um sonho diferente assim, eu percebo, e esse era diferente. E quando falou do arrebatamento, logo me veio ao coração, transmite para a igreja uma mensagem sobre isso de novo. Porque há uma necessidade de falarmos sobre isso. Nós precisamos lembrar os irmãos sobre o arrebatamento, nós precisamos pensar nisso. A nossa esperança viva é Jesus Cristo voltar. Sabe que por muito tempo olha só, a gente já teve 2 classes de crentes, de evangélicos. Aquela primeira linha que veio mais do assembleiano, que sempre conservou consigo a esperança da volta de Cristo e viveu uma vida sempre pensando assim, para que eu vou querer produzir mais? Para que eu vou querer focar nas coisas dessa terra? Para que eu vou querer gerar aqui, sendo que aquilo que eu quero está no céu e Jesus já está voltando? Isso a grosso modo, tá, gente? Generalizando, mas a gente sabe que existiam muitas pessoas assim. Lógico que isso não é regra, tá? E muitos outros irmãos talvez pensassem diferente, principalmente lá na Assembleia que eu estou citando aqui. Mas depois você vem com uma outra linha de pessoas que foram evangelizadas por uma Universal, por exemplo, que daí só pensou nas coisas que são da terra. Ou pelo menos pensou muito nessas coisas e talvez pouco nas coisas que são do céu. E a gente talvez está chegando agora no ponto de equilíbrio disso. Porque não é bom que a gente seja somente espiritual e nem somente natural. No olhar das coisas, eu digo assim, porque nós somos sim espirituais e nós entendemos isso, e nós vivemos como homens espirituais, porque esses são regidos pelo Espírito, tá? Mas quando nós falamos das coisas terrenas, as coisas terrenas elas são também para nós recursos para as coisas espirituais. Tudo aquilo que é passageiro pode gerar riquezas na eternidade. Tudo aquilo que é passageiro gera tesouros na eternidade. O seu corpo, por exemplo, acabou de entregar, seu corpo é passageiro. Ele acabou de entregar algo para Deus. Ou seja, o corpo que é passageiro acabou de entregar algo que é para a eternidade. Quando você entrega o seu dinheiro como oferta, como dízimo, ou para alguma pessoa,
é algo que é passageiro, gerando algo na eternidade. Quando você tira do seu, e você, de repente, você tem um pouco mais, você tira do seu, compra uma roupa e veste aquele que estava nu. Ou você tira do seu para dar comida para aquele que estava com fome. Tudo isso é coisa terrena, coisa passageira, gerando coisas eternas. Por isso não há separação e não há distinção, não existe secular e consagrado. Tudo converge nele. Seja aquilo que nós chamamos de coisas seculares, ou seja, coisas do mundo, ou seja, coisas que nós chamamos de espirituais. Na verdade, tudo é espiritual. E na verdade também para nós, todas as coisas espirituais são trazidas à luz da coisa natural. Todos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus por isso. Então nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio, onde nós entendamos que tudo que nós fazemos nessa terra vai gerar algo no céu. Por que pregar sobre arrebatamento? Primeiro, para nós estarmos sempre preparados. Jesus pregou muitas vezes sobre o arrebatamento. E quando a gente olha para Jesus, nós vemos nele a figura de varão perfeito, ou seja, alguém que nós devemos imitar. Então nós que proclamamos o Evangelho, também temos que tratar desse assunto com a mesma importância como Jesus tratava. Mateus capítulo 24, que depois nós vamos ler inclusive, Jesus está falando dos fins dos tempos, desde o começo até o fim. E um capítulo grande, uma grande mensagem de Jesus, falando sobre arrebatamento. E aí você vê Pedro, Paulo, e esses irmãos todos falando sobre arrebatamento. E por isso que nós também falamos hoje. E por que eles falaram e por que nós falamos? Para nós estarmos preparados. Jesus disse o seguinte: se o pai de família souber quando o ladrão vem, com certeza ele não vai deixar aquele homem invadir a sua casa. Quando você liga para o técnico da NET, da Vivo, eles combinam um horário com você e você nem sai de casa para esperar ele. Você imagina se o ladrão chegasse para você: olha, estou pensando em quinta-feira à noite aí passar na sua casa, você falar, pode vir. Estou pronto. Aí se o cabra for baiano, ele puxa logo uma peixeira, venha, e passa dessa risca se tu for homem. Só que Jesus falou assim: eu virei como um ladrão. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus nos prometeu que viria como ladrão. Por isso nós temos que estar preparados a todo tempo. Todo tempo. Por isso que é importante falarmos sobre arrebatamento, porque quando nós falamos sobre arrebatamento, nós vamos entender o que eu tenho que fazer para quando chegar esse dia, eu estiver preparado de verdade. O segundo motivo para nós falarmos sobre arrebatamento é para conservar a nossa esperança de fé. O apóstolo Paulo, quando falava sobre arrebatamento, ele falou lá em Coríntios 15, se nós esperarmos Jesus somente para essa vida, ou se a nossa esperança em Cristo está somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, ela não é somente para essa vida, ela é para essa vida também, mas a nossa esperança em Cristo é para a eternidade. Por isso a gente conserva a nossa esperança em Deus através desse tipo de mensagem, quando a gente lembra que Jesus Cristo está para voltar. Outro motivo, Jesus ele pregava sobre arrebatamento para que as pessoas soubessem o que vai acontecer, para gerar conhecimento. A ciência por muito tempo foi buscar de onde nós viemos. E depois foi começar a buscar agora também para onde nós vamos. Qual o destino do planeta? Qual o destino da Terra? A Bíblia ela se antecipa e ela já tem para nós de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Qual é o nosso destino? E Jesus falou sobre isso, que é para você não ficar perdido no meio do caminho, meu irmão. Você sabe para onde você está indo. Existe um lugar preparado para mim e para você. É a Canaã celestial. É o lugar que Deus preparou para mim e para você. É para lá que nós estamos indo. E nós sabemos disso. Ele disse lá em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus falando assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar-vos um lugar. Mas eu virei e vos levarei para mim mesmo.
onde eu estiver, estejais vós também. Ele foi lá para construir algo para mim e para você. Já há muitas moradas na casa do Pai, mas Jesus ainda está preparando um lugar para mim e para você, Ele está trabalhando por isso. Então, quando nós falamos sobre arrebatamento, nós também geramos conhecimento sobre isso. Outro motivo de falarmos sobre isso, o apóstolo Paulo também, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, ele fala sobre arrebatamento e no finalzinho ele fala assim, conservem todas essas palavras dentro do coração de vocês para consolar os irmãos a respeito da morte. Porque quem morre em Cristo, aprenda isso, querido, quem morre em Cristo não morre, ele dorme, ele vive dormindo. Aquele que morre em Cristo, ele só está adormecido. Por isso que até o próprio apóstolo Paulo, em alguns momentos, ele fala assim, Jesus apareceu a uns 500 homens, ou Lucas em Atos, talvez, não lembro, mas ele fala assim, apareceu a uns 500 homens, alguns, e todos, e ele fala assim, alguns deles vivem, e outros também vivem, mas adormecidos, falando daqueles que já tinham morrido. Por isso, se nós conservarmos também a nossa consciência sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, nós vamos conservar também na nossa vida a esperança de que a morte é só uma mudança de endereço. E é uma continuação daquela mensagem que eu trouxe aqui há 2 semanas atrás, falando sobre a alegria da salvação, né? Que eu já estive falando sobre isso, e estou pregando de novo sobre a alegria de salvação aqui de alguma certa forma, falando sobre arrebatamento, falando sobre volta de Jesus, falando sobre ir para a glória. E olha, gente, talvez Deus até esteja me preparando e quem sabe, né? Ficaria feliz da vida. Quando vai acontecer? Mateus capítulo 24. Vamos comigo lá em Mateus capítulo 24. Muitas pessoas tentaram prever o fim do mundo várias vezes. 2012 passou, né? Talvez alguns alguns videntes tentaram outras vezes aí algumas outras datas. Teve gente que até falou assim, nossa, 6/6/2006, 7/7/2007, umas paradas assim. Falou assim, é agora, hein? Vai zerar a programação de Deus aí, Deus vai começar tudo de novo. Vai dar game over para nós e vai começar tudo de novo agora. Mas não, continuou. E aí o que a Bíblia fala sobre quando vai acontecer o arrebatamento? Mateus capítulo 24, versículo 16. Quem sabe o dia e a hora? A verdade é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem mesmo o Filho, só o Pai. Agora eu quero ler com vocês os primeiros versículos do capítulo 24. O que acontece? Jesus estava falando aqui no 36 que ninguém sabe o dia nem a hora, mas antes disso ele estava dando para nós alguns sinais da vinda do Filho do Homem. Ele estava dando para nós algumas dicas, falando assim, olha, vocês vão ver isso, vocês vão ver aquilo outro, isso aqui vai acontecer, mas isso também. E ele vai falar que o fim das coisas acontecem depois de todos esses eventos. Então vem comigo aqui, ó. Mateus capítulo 24, quero ler a partir do versículo 4. Jesus explicou, cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Muitos líderes de identidade falsa alegarão, eu sou o Cristo, o Messias. Eles vão enganar muita gente. Quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico. Serão notícias comuns, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre nações e conflito entre os líderes. Deixa eu dar uma pausa aqui. Guerras e rumores de guerra. A Bíblia, nessa versão não, mas em outras versões diz assim que haverá cada vez mais guerra por todos os lados. E o que acontece? A humanidade já passou por muitas guerras, muitas.
inúmeras. Mas guerras mundiais, de proporção mundial, se você olhar para a linha do tempo, foi muito recente. Foi agora esses dias. Alguns homens ainda vivem. Homens que passaram pela Segunda Guerra, por exemplo, e estão vivos até hoje. Então isso é muito recente para nós. Ainda tem uma geração que passou pela guerra, viva. E sabe o que Jesus fala para nós assim? Não entrem em desespero. E aí eu quero trazer para vocês aqui também uma reflexão sobre a pandemia que nós estamos passando. E é só uma reflexão, não estou falando que é ou deixa de ser. Mas quando começou o corona, nós mesmos aqui levantamos um clamor a Deus pedindo para que Deus cessasse isso. Sim ou não? Amém? Entrei com jejum, oração, clamor, humilhação diante de Deus. E Deus não parou, porque na soberania dele, ele manteve. Do jeito que ele quer, do jeito que ele planejou. E se a gente não gostou, não tem nem sequer um saque para você reclamar, porque é a soberania dele. Não dá nem para ligar para perguntar por que está fazendo isso. Mas Deus quis. E assim estamos nós aqui todos de máscara de novo. E a parte boa de ser um pregador é que eu posso tirar, a minha. E sabe que eu tive pensando nisso, que nós oramos para Deus cessar a pandemia. E a pandemia também é um sinal de fim dos tempos. Pestes, fome. Agora, é só uma pergunta para vocês aqui, para nós. Será que nós não deveríamos desejar esses sinais, ao invés de pedir para parar? Olhando por essa ótica de que as coisas estão sinalizando para o fim, e que Jesus está voltando e é o que nós queremos, o apóstolo Paulo fala assim, nós aguardamos a vinda do Messias, e nós queremos apressá-la. Vivam querendo apressar a vinda do Messias. Agora, por esse ponto de vista, será que nós não devemos, não desejar ao ponto de querer que a humanidade sofra, mas desejar que os sinais aconteçam logo? Então, vocês estão entendendo a intenção do meu coração aqui que eu estou expondo para vocês? Amém? Sim? Ninguém vai ficar bravo comigo não, né, gente? Quem já passou pelo corona aí, perdeu algum ente querido, eu entendo isso, eu sei. Mas olha, olhando por uma ótica da eternidade, todos nós, destino é morte mesmo. E em algum momento ou outro vai acontecer. Mas falando de forma, interpretando Bíblia, pensando em Jesus, pensando na volta dele. Será que nós não deveríamos olhar para essas coisas e pensar assim, uau, é mais um passo dado para a volta dele. Avançamos para mais uma etapa, e quem sabe agora ele está mais próximo. Estão entendendo? Então, por essa ótica, talvez nós devemos desejar, porque Jesus falou para a gente assim, olha, haverão guerras e rumores de guerra, e haverão nações contra nações e líderes contra líderes. Eu acho que hoje a Terra não suporta o tanto de bomba que já tem reservado em alguns países. Se esses países que têm essas bombas aí, nucleares, soltar essas bombas, eu acho que a Terra nem suporta mais. Cada país, um Iraque, um Estados Unidos, uma China, uma Rússia, todo mundo tem uma, cara. E cada uma destrói alguns países de uma vez só, se o país for pequeno. Eu acho que a Terra nem suporta o estoque de bomba que nós já criamos. Mas Deus nos falou que o fim viria depois de guerras, rumores de guerra, por todos os lados. E ele falou assim, mas não fiquem desesperados, ainda não é o fim. Primeiro, ele está falando para você, não fica desesperado. O que é ficar desesperado? É ficar sem esperança. E por que você não precisa ficar desesperado? Porque você tem uma esperança, esperança em Cristo, esperança da vinda dele, e a esperança de que quando essas coisas estão acontecendo, na verdade, cada passo que nós precisamos dar está sendo dado para que ele venha. Quem sabe agora então a gente olhe para as coisas de uma outra forma. Quem sabe você saia deste culto hoje um pouco menos preocupado com o corona. E não para ser relaxado, em nome de Jesus, amém? Vamos cuidar uns dos outros aí, né? Respeitando todas as normas aí que pedem para nós, lógico. Mas aliviados do ponto de vista de que eu sei para onde eu estou indo. E eu sei que isso tudo que nós estamos passando é mais um passo da humanidade dado em direção ao nosso destino.
celestial. Agora, quando nós olharmos para líderes, como esses dias atrás aí, Trump lançou uma ordem para executar um dos generais lá do Iraque, do Irã, não sei, mas daquele povo ali que sempre dá briga. Todo mundo falou, ei, vai estourar uma terceira guerra aí, cara. E todo mundo desesperado. Jesus falou assim, não fiquem desesperados pelas notícias desse mundo. Nós não somos regidos por isso, até porque se vier a guerra, você estará guardado e protegido debaixo do Senhor. Ah, mas e se eu for afetado pela guerra? Meu irmão, você estará guardado e protegido no nome do Senhor. Mas e se eu morrer, pastor? Você estará guardado e protegido debaixo das asas do Senhor, porque Ele está querendo pegar você como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas e querendo trazer você para cada vez mais perto. Sabe o que a gente cantava quando a gente era crente? A gente cantava nas antigas assim, ó. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Alguém que cantou essa música pela primeira vez, com certeza ele estava sendo torturado por causa de Jesus. Estevão estava sendo apedrejado por causa de Jesus. Ele estava sendo afetado por uma circunstância terrena ali em volta dele. Sabe o que aconteceu? Ele se ajoelhou. Enquanto a turma apedrejava ele estava pregando a Bíblia inteira. Numa cajadada só, ele matou 500 coelhos. Porque lá em Atos 7 ele pregou a Bíblia inteira, ele começou de Gênesis e foi até o Apocalipse, ele falou assim, Jesus está voltando. Quando chegou no final da mensagem, o povo gostou tanto que meteu pedra nele. Ó, nós pregadores hoje, se um irmão levanta e vai embora, a gente já fica triste. Naquela época os caras mandavam pedrada se não gostasse. Apesar de que eu não, quando eu vejo um irmão se levantando, eu falo assim, ó, a pregação está tão boa que ele saiu para chamar mais gente. Mas Estevão estava ajoelhado, tomando pedrada, e ele falou assim, eis que eu vejo os céus abertos e eu vejo a glória do Cordeiro. Eu vejo um alto e sublime trono e ele está lá. Por quê? Porque Estevão tinha certeza de onde ele estava, para onde ele estava indo. De onde ele vinha, onde ele estava e para onde ia. Acho que o momento mais feliz da vida de Estevão foi quando ele tomou pedrada. Vocês conseguem pensar nisso, gente? Que acho que foi um momento de maior euforia do coração dele, porque ele viu o trono de Deus. Tem para mim que nem doeu. E aí a Bíblia diz assim, Estevão adormeceu. Então, se a guerra te afetar, se você passar fome, um dia se tiver guerra, de novo, se você viver, né, porque vai ter, a Bíblia diz que vai ter, mas se você viver dentro dessa guerra e você passar fome, acredite, Deus está cuidando de você. E se eu morrer, você também está sendo cuidado pelo Senhor. Guerras e rumores de guerra. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflitos entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Olha só, quando a gente vê tudo isso aqui, quem já assistiu filme de guerra? Eu gosto de ver história de guerra, e não porque eu aplaudo isso, tá, gente? Na verdade, eu olho repudiando a humanidade, falando assim, como pudemos chegar nesse ponto? Um cabra se levantou lá, falando que igual nordestino aqui, um cabra se levantou e falou assim, tem uma raça que é perfeita, o alemão, mata todo mundo, basicamente é isso, né? Mata judeu, mata negro. Fala, cara, e por que ninguém em volta dele falou, cara, olha a besteira que você está falando? Não, pelo contrário, muita gente se levantou e falou assim, Hitler, e pá, matou todo mundo. Faziam câmaras incineradoras que não cabia tantos corpos, enterravam pessoas com trator. Eu falava, cara, como que a humanidade chegou nesse ponto? Mas eu quando eu vejo relatos de guerra, filmagens sobre guerra,
Eu fico triste assim, mas quando eu olho para essa palavra, eu vejo Jesus falando, olha, vocês viram tudo isso? Vocês viram as bombas que os Estados Unidos soltou em certos lugares ali da Europa, que o vento e as explosões faziam que toda a cidade fosse incendiada, e não sobrou nada. Jesus está falando, isso nada é. Isso não é nada. Isso é uma vírgula no texto de Deus. Jesus está falando, isso nada é. Haverão terremotos e fome. Tem. Mas tudo isso ainda não indica o fim. Isso, na verdade, vai mostrando para nós que estamos caminhando para Ele. Aí depois a Bíblia continua falando assim, eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Tudo irá de mal a pior. Será o reino do mal, um destruindo o outro. Todo mundo odiando todo mundo. Perseguição mundial contra os cristãos. Vai chegar esse tempo também, meu irmão, que crente de verdade vai se deparar toda hora com um fuzil na sua frente, falando assim, aí nega Jesus. Vai chegar de novo esse tempo. Os nossos irmãos mais antigos já passaram por isso. Lá na antiguidade, homens eram colocados no Coliseu como espetáculo, para que os leões os devorassem. Os cristãos que se achegavam àquele lugar pregando Cristo, eram colocados ali no Coliseu como uma plateia em volta. E os leões vinham e comiam aqueles homens. Só que o Evangelho, ao invés de diminuir de força, ele aumentou nesse momento. Porque o sangue de cada mártir era derramado e as pessoas em volta falavam assim, meu Deus, que amor é esse? Que coragem é essa? Eles nem titubeiam, eles nem estremecem, eles nem ficam com medo, eles ficam felizes porque estão morrendo. O que essas pessoas têm? E aí o Evangelho fez um boom. E aí depois de um tempo até os reis se dobraram e falaram assim, não, então vamos ser crente também, vamos ser evangélico, vamos ser cristão. E aí vem uma outra etapa da história. Mas por muito tempo a igreja foi perseguida em muitos lugares do mundo. E hoje ela é em alguns lugares e nós não sabemos. Hoje em dia o que se discute muito aí fora é perseguição contra homossexual. E não estou falando dos extremos ainda, tá? Porque o extremo é alguém covardemente ir lá e agredir fisicamente ou verbalmente um homossexual. E desrespeitando ele de todo tipo. Mas eu não acredito que quando eu falo assim, eu não concordo com esse tipo de atitude, eu estou desrespeitando, eu só estou falando da minha opinião. A minha fé diz que isso ofende a Deus. Mas você, homossexual, falando para alguém aí que seja, que talvez até possa estar assistindo, você também é amado por Jesus, o sangue dele foi vertido por você. E todos nós aqui somos ex alguma coisa. Mas hoje em dia nós falamos de perseguições, o que está na pauta da sociedade é falar sobre esse tipo de perseguição, que se você falar que você não concorda, você é homofóbico. E está certo deles lutarem pelos direitos deles, ao ponto de que também não afete o direito dos outros, lutarem pela defesa própria, integridade física e moral deles. Está certo. Até eu apoio. Para que ninguém desrespeite ninguém pelo seu jeito de viver. Amém? Só que tem uma pauta da sociedade que ninguém está tratando. Em alguns lugares do mundo, cristãos estão morrendo. E aí sim eu acho que é covardia. E por que não estão tratando? Porque tudo isso é permissão de Deus. E eu vou falar para vocês, a recompensa desses, meus irmãos, na eternidade é muito, mas é muito, muito maior do que eu e você podemos imaginar. Tem um lugar separadinho para cada um daqueles que morreram porque proclamaram o Evangelho. Tem um lugar especial para eles. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo. Deus não vai colocar um como queridinho e outro não, porque Ele ama mais. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitude, e cada um vai receber a recompensa conforme a sua obra. Quanto mais você fez, mais você vai receber. Seja bom ou seja mal, todos vão receber sua justa recompensa.
Vai chegar esse dia. A Bíblia continua falando que tudo irá de mal a pior, será o reino do mal, um destruindo o outro. Todo mundo odiando todo mundo. A gente vê um pouco disso já na sociedade, uma separação de classe, uma separação de cor, de crença. Não era para ser assim, mas não sei por que a gente caminhou para esse lado, só sei que por algum motivo. A política vive falando dessas coisas. E parece que fica alimentando isso. Racismo, por exemplo, eu não entendo alguém que é racista, cara. Eu não consigo entender uma pessoa que tem uma mentalidade racista, cara. Não me cabe, eu não tenho empatia por uma pessoa dessa, eu não consigo entender. Eu falo, como que pode uma pessoa odiar o outro pela cor da pele? E aí, a minha filha, por exemplo, ninguém ensinou a ela a diferença de cor de pele. Então ela vê uma amiguinha negra, ela vai abraçar, do mesmo jeito que ela abraça a branca. E se ninguém fica falando isso, vai viver a vida inteira assim. O preto e o branco, para mim, são a mesma coisa, do mesmo valor. Mas parece que ficam provocando esse assunto na cabeça dos outros. E aí você começa a ver um odiando o outro. Na verdade, só querem um motivo para odiar, porque o ódio já está dentro do coração de alguns. E Deus começa a nos alertar que haverá, sim, o tempo, um odiando o outro, um matando o outro, um agredindo o outro. E tudo isso serve para nós de sinal. Sinal para quê? Para a vinda de Jesus. Jesus vai falar mais para frente aqui nos versículos 11 e 12. Para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente. Para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Então, 2 pontos aqui. Heresias, aumento de maldade, na verdade são 3 pontos, e esfriamento de amor. A heresia ela é muito perigosa. Porque você pensa que está indo para o lado certo. Quando você ouve um herege, você fala assim, essa daí é a verdade de Deus para mim. Então, quando você vê alguns pregadores que existem hoje, que querem mudar a Bíblia, não, vamos adaptar a Bíblia à sociedade, vamos adaptar a nossa cultura, porque a Bíblia ela foi escrita num outro tempo, para outra cultura. Aí você vê o outro falando que, olha, não importa o que você faça, Jesus te salvou, fica tranquilo. Aí eu digo, cabra ruim, não é isso que Jesus pediu não. Jesus pediu obediência. Se vós me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Lá em João capítulo 14, a graça não quer dizer que está tudo liberado. A graça quer dizer que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, dentro de você, para nos tornar mais obedientes. Eu disse aqui que pregar sobre arrebatamento é bom, que ele nos prepara para o fim. Sabe como que você fica preparado para o fim? Cheio do Espírito Santo. Quanto mais do Espírito Santo nós temos, mais preparados nós estamos para o fim, porque existem as noivas loucas e existem as noivas prudentes. As prudentes, elas conservaram azeite em suas botijas, elas conservaram azeites em suas candeias. Ou seja, o que é o azeite na Bíblia? A unção. Quem que transfere unção para mim e para você? O Espírito Santo. As noivas, ou seja, a igreja prudente, a igreja que está pronta para quando Jesus voltar, é uma igreja que vive com intensidade a presença do Espírito Santo. E se nós queremos nos preparar para isso, se nós queremos estar prontos para o dia que o ladrão vier, e ele pular a nossa janela, esteja cheio do Espírito Santo. Porque é no Espírito Santo que você vai conseguir santidade. É no Espírito Santo que você vai conseguir justiça. É no Espírito Santo que você vai conseguir a paz. E são essas coisas que o apóstolo Pedro fala, quando ele fala dos fins dos tempos, ele fala assim, conservem todas essas coisas dentro de vocês. Eu vou ler aqui para vocês, 2 Pedro 3,10 fala isso. Olha o que Pedro fala sobre guardar os mandamentos do Senhor, sobre se preparar para a volta de Jesus. Ele diz assim, entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor.
a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. E aí eu vou ler o 14. Por isso, amados, enquanto aguardeis esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem máculas, livres de culpa diante dele. Sabe quem consegue fazer tudo isso em mim e você? O Espírito Santo. Por quê? Porque sem ele nós temos culpa no cartório. Sem ele nós não conseguimos nos santificar. Sem o Espírito Santo você não consegue ser melhor amanhã do que você é hoje. Porque é ele quem transforma a sua vida. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, a cada dia que você se achega na presença de Deus, a cada dia que Ele te toca, meu irmão, você fica um pouco mais santo e um pouco mais parecido com Ele. Ou seja, você está um pouco mais preparado para o dia que o Senhor voltar. Jesus falou muitas vezes, olha, cuidado, viu, para quando orem para que não seja um sábado. Orem para que não seja um inverno. E Jesus falava essas coisas porque nesses dias do inverno, do sábado, para aquela cultura, Jesus estava sinalizando o seguinte: cuidado, porque nesses dias vocês estão menos preparados para o dia da vinda do Senhor. Nós precisamos estar atentos com isso. E eu quero ler por último aqui, em Mateus 24, versículo 13 e 14. Mas fiquem firmes, depois de tudo isso que acontecer, fiquem firmes. Vocês podem dizer comigo? Fiquem firmes. Pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Durante esse tempo, a mensagem do reino será pregada por todo mundo, um testemunho a cada nação. Então, virá o fim. Quando que vai vir o fim? Depois que o evangelho alcançar todas as nações e todos os povos. Eu fui no Descende. Quantos mais foram lá também? Quantos estiveram? Amém? Eu vi aquele coronel da fé, que é o presidente da Jocum, um homem que todos nós temos que bater uma continência bem dada para ele ali e falar assim, esse é o cara, um grande crente nessa terra aqui, e eu pelo menos considero. O presidente da Jocum se pronunciou ali por um pouco de tempo, falando sobre as obras que eles estão, as missões que eles estão fazendo de tradução de Bíblia. Falando assim, olha, ainda existem tantas línguas, ele falou os números, eu não lembro, que não tem tradução de Bíblia nessa língua. E nós estamos trabalhando por isso. Falei, oh, glória a Deus por isso. E olha, mesmo que eles não sejam motivados por isso, pelo que ele me falou ali, pelo que nos falou ali, eu entendi que eles fazem isso exatamente para apressar a volta do Messias. Porque o apóstolo Pedro fala, no capítulo 3 de 2 Pedro, ele fala, vamos apressar a volta do Messias. E a Bíblia diz o quê? Que a volta do Messias só chegará quando todos os povos forem alcançados pelo Evangelho. Ah, pastor, mas como que eu posso contribuir com isso? Eu não sou missionário. Mas se você pregar para o seu colega de trabalho, talvez ele seja. Ah, mas eu não tenho chamado para pregar nas nações, mas o seu dinheiro pode pregar nas nações através de um missionário. Sustente um. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ofertar porque eu já oferto na igreja local, amém, glória a Deus. Seu joelho pode orar pelos missionários. Pode se dobrar por eles. E nós podemos interceder por eles. Amém? A missão do Evangelho ser pregada em todas as nações é a principal missão para mim e para você, igreja. A igreja pregou muito por muito tempo, depois ela ficou preocupada porque não tinha caridade, aí ela falou assim, não, temos que colocar um pouco mais de caridade. Aí chegou um tempo que só foi caridade também, aí não pregou. Só que o que os apóstolos falaram assim, olha gente, a gente precisa servir a mesa, servir as viúvas, só que é o seguinte, não dá para nós apóstolos pararmos para fazer isso, porque a pregação do evangelho é prioridade. Eles falaram isso, quando eles falaram quem que ia ser o primeiro diácono da igreja, amém? Vocês lembram dessa passagem? Eles falaram assim, não é para nós, não vamos servir a mesa, vamos pregar o evangelho, porque o evangelho é prioridade. Mas institui diáconos, porque a caridade também é importante. Amém? Talvez você não seja um missionário, mas você pode ganhá-lo. Talvez você ganhe um jovem, talvez você ganhe um adolescente, talvez você ganhe até um homem ou uma mulher, que depois de encontrar Jesus vai ter uma chama no seu coração que ninguém vai poder apagar.
E essa pessoa vai incendiar. E ela vai querer cada vez mais levar o evangelho às nações. E aí, quando todos os povos forem alcançados, então chegará o fim. Amém? Olha só os sinais que nós temos então, gente. Nós lemos todos aqui em Mateus 24. Guerras, fome, terremoto e o evangelho chegando a todo lugar. Amém? Eu quero que vocês abram comigo por último agora, e essa passagem eu só quero ler ela. Não quero falar muito sobre ela. Nosso horário já está chegando aí na nossa previsão de término mesmo. 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 42. Se eu disser aqui já estamos encerrando, alguns irmãos aqui não acreditam, porque vieram da mesma religião que eu. Essa foi uma piada interna, porque lá eles falavam sempre que estava terminando, mas não estava. Mateus 15, 42. Mateus não, desculpa, 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 42. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 42, diz assim: Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, é perecível, e ressuscita é imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. Versículo 44. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, há um corpo natural, há também um corpo espiritual. 45. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Primeiro veio Adão, depois veio Jesus. O primeiro homem, versículo 47, o primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo, aqui eu quero que você se alegre muito, gente. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Uau! Seremos como ele é. Jesus, o anjo falou, esse mesmo Jesus que subiu lá no começo da nossa mensagem, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, este mesmo que subiu é o mesmo que vai descer. Quem que subiu? Jesus, aquele que foi morto numa cruz, que derramou o sangue dele com as mãos perfuradas, mas que havia ressuscitado e já estava num corpo glorificado, porque os discípulos até demoraram para entender quem ele era quando ele apareceu, que ele estava num corpo glorificado. Jesus já estava com o seu corpo novo. Por isso que os discípulos não reconheceram ele rapidamente, mas ao partir do pão, reconhecemos quem tu és. Uau! Quando Jesus partiu o pão, os discípulos falaram, é ele! Uau! É ele! E o coração deles explodiu de amor, de alegria, eles ficaram todos constrangidos, e aí Jesus subiu aos céus e o anjo falou assim, este mesmo que subiu é o mesmo que vai descer. E ele desce com uma missão de buscar a mim e a você. Se nós estivermos dormindo, nós vamos ressuscitar antes dos vivos que estiverem na terra. Mas se nós estivermos vivos, os mortos vão primeiro, e depois eu e você vamos subir e nos encontrarmos com Jesus nos ares, meu irmão. E quando nós sairmos desse corpo, nós vamos para um corpo glorificado. E nós vamos celebrar uma grande festa nos céus. Amém?